Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos dê sua paz, que os bons espíritos possam nos incluir e nos auxiliar. Esse texto de Experiências de Iluminação faz parte de uma trilogia de 3 capítulos da Benfeitura Espiritual Joana de Ângeles, em que ela vai alicerçar 3 parábolas muito interessantes de Jesus: a da ovelha perdida, a da dracma perdida e a do filho pródigo. E então são três parábolas que Jesus coloca, e são alicerçadas em 3 capítulos de Joana de Ângeles, que ela vai dar o fundo psicológico. E então, nessas experiências de iluminação, a gente vai buscar o Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel vai dizer que essa experiência nossa, essa viagem nossa, começou há 4 bilhões de anos e não tem data para acabar. E então o Emmanuel vai fazer esse alicerce, mostrando-nos no livro A Caminho da Luz que todo esse renascimento do Espírito, toda essa experiência começou há muitos anos atrás, Muitos anos atrás. E a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, ela vai dizer que cada experiência no carreiro orgânico faculta a conquista de conhecimentos, melhor capacidade para desenvolver os sentimentos, aumentando a habilidade para entender-se, para compreender as demais criaturas e humanas. E então, cada capacidade que nós temos de desenvolvimento, de alicerçamento, todo esse período que a gente vai aprendendo, vai amando, vai auxiliando, são experiências para que nós possamos nos albergar à plenitude. Ou então, como a Joana de Ângeles costuma dizer, o estado luminoso, que seria aquele mesmo estado de derivação da plenitude espiritual, do espírito puro, que Kardec vai bem alicerçar na sua escala espírita, no livro dos Espíritos, não é isso? E então todas essas são, todo dia nós temos algumas oportunidades, segundo Joana de Ângeles, de nos iluminarmos interiormente. E toda essa iluminação vem alicerçada no nosso desejo de ir para frente, nos iluminarmos exteriormente. E então ela tem uma frase muito interessante, um tom bem poético, que a Joana gosta desses tons poéticos. Ela vai dizer: olha, tudo é harmonia nos fenômenos, nas leis de Deus. E nós, muitas vezes, somos convidados a reharmonizar aquilo que desarmonizamos. E ela vai alicerçar isso calcada na lei de causa e efeito. Como nós conhecemos, todo efeito tem uma situação igual ao contrário. Toda ação tem uma reação igual ao contrário. E, além de ser uma lei física, é uma lei moral. E então nós temos essa experiência, nós muitas vezes, as nossas experiências evolutivas, iluminativas, como vai dizer a Joana de Ângeles, procedem do nosso livre-arbítrio. Então nós temos o livre-arbítrio de obrar ou não obrar, ser iluminativo ou não ser. E então nós temos o livre-arbítrio. E então nesse livre-arbítrio procede toda essa experiência evolutiva que nós vamos ter, E a Joana vai dizer, que se reduzindo o ser a uma única existência corporal, como alguns querem, falar nisso, tem uma lenda hebraica que é do Buff, que é o seguinte, que diz que cada espírito que nasce, cada criança que nasce, um espírito é feito exatamente para aquela criança. Então a existência, como
unicidade das existências seria impossível nós explicarmos a justiça de Deus, todas as situações, a desigualdade, porque eu nasci pobre, eu nasci rico. E então todas essas situações, com a doutrina da reencarnacionista, nós vamos ter todo o contexto que nós fizemos. E Allan Kardec é bem preciso quando vai falar no capítulo 5 das causas atuais e as causas anteriores. Muitas das nossas aflições procedem das nossas dificuldades, da nossa falta de escolha correta. Nós sabemos muitas vezes o que é certo, mas agimos errado. E então, muitas vezes, conforme diz Allan Kardec, se nós nos indagamos e perguntamos, se eu não tivesse feito aquilo, eu não estaria nessa situação. Então, muitas vezes acontece isso. E nós, muitas vezes, são situações que nós não podemos. Pois é, e nos ganha muitas vezes de procedimentos errôneos, escolhas erradas que nós fizemos em outras vidas. Como gosta de dizer o Dr. Jorge André, no nosso rosário reencarnatório. E nós, muitas vezes, nessas experiências, a Joana Bianchi vai ressaltar muito bem, principalmente no seu livro Plenitude, ela vai alicerçar e dizer o seguinte, que muitas vezes a maioria das nossas aflições são da forma errônea com que nós enfrentamos o sofrimento. E o Emmanuel, num livro bem interessante, que é o Mensageiros do Bem, onde ele comenta o segundo livro de André Luiz, ele vai fazer o prefácio com o autor, que é o Martins Peralta, e ele vai dizer muito bem que o bem, muitas vezes, o mal é o bem imperfeitamente interpretado. Imperfeitamente interpretado. Porque nós estamos acostumados aquilo que ser bem é o que nos vem para o nosso bem, entre aspas, materialmente, assistencialmente. Nós vemos o que nós temos quantidade. E muitas vezes o mal é aquilo que nos aflige. Mas para o Espírito Eterno que está nessa viagem de plenitude e de iluminação, muitas vezes é o que ele tem necessidade. E Allan Kardec, fazendo uma colocação, ele diz que muitas vezes aquela situação que nos constrange, aquela situação que é difícil para nós, que traz um problema, é uma experiência única para a nossa evolução espiritual. E então, ele vai dizer que toda essa situação é uma experiência única, que nós temos que agarrar e passar pelo melhor problema. E então ele faz uma comparação muito bem alicerçada, quando ele vai dizer que Deus age como um cirurgião, que sabe que aquela pessoa vai ter que passar por uma cirurgia, vai ter que sofrer, mas que mais tarde estará restabelecida. E então, essa cirurgia que nos faz é tirar as nossas imperfeições, tirar as nossas, entre aspas, mazelas interiores. E nós, muitas vezes, temos muitas. E então precisaremos de muitas e outras reencarnações. Porque nós, para que nós é que brilha, o que encanta, é que faz sentido. Para nós é termos a mensagem lá, os likes do Facebook, os likes do Instagram. Quanto mais likes, melhores. E nós chegamos ao ponto de vender seguidores. Aquelas pessoas que nos seguem, nós alimentamos pessoas para vender seguidores. E então nós estamos com um total desvinculamento. E quando eu falo disso, eu me lembro muito de Zygmunt Bauman, quando ele vai falar sobre o amor líquido. Muito interessante a colocação do amor líquido, que ele vai dizer que as pessoas
não se amam como antigamente. Se eu tenho um relacionamento que me dá problema, eu jogo fora aquele relacionamento e passo para outro. E nós estamos nesse padrão de nós esquecermos quanto a pessoa vale interiormente. Então nós estamos procurando perseguir a cultura odierna, usando uma palavra de Joana de Anjos, ela vai dizer isso. Joana vai dizer: o homem se qualifica pelo que vale hoje em dia, não pelo que ele é interiormente. Então as nossas virtudes, você é virtuoso, você é uma pessoa direita, é ter poder, não vale a pena, vale o que você consegue. Então essas experiências iluminativas que a Joana vai colocar, e ela vai falar também no contexto do perdão, da misericórdia, ela vai ressaltar que nós ainda estamos muito atrás nesse sentido do perdão, da experiência iluminativa do perdão, de nós perdoarmos aqueles que nos são. Eu costumo muito dizer que o perdão é uma pedra no sapato da gente, e a gente ainda não conseguiu se desvincular, porque nós estamos com essa pedra engasgada há muito tempo, quer seja na garganta, quer seja dentro de nós, porque nós acreditamos ainda que... Eu vi certa feita, passando por uns vídeos, um vídeo bem interessante, que é bem verdade, quando ele dizia assim: se você me amar, eu estarei no seu coração, e se você me odiar, eu estarei na sua mente. Então pense como é verdadeiro isso, amor e ódio. E o Espírito André Luiz, no livro No Mundo Maior, fazendo a ressaltação, ele vai dizer: o benfeitor Aniceto, ele vai dizer o seguinte, aliás, Aniceto não, desculpe, o benfeitor, ele vai dizer o seguinte: André, se o amor une, o ódio algema. E então nós vivemos muitas vezes algemados uns aos outros. E então até Joana vai defender o seguinte, vai dizer em todo esse contexto que essa viagem de volta para a casa paterna já começou há muito tempo. E nós ainda estamos viajando e procurando, porque após nos cansarmos de toda a sofreguidão, de termos todos os tipos de prazeres, nós chegamos a um ponto que cansamos. Cansamos de sofrer, muitas vezes, de perseguir, de ir atrás. E nós queremos fazer essa viagem de volta para a casa paterna. E a Joana de Anjos vai dizer, ressaltando isso, que essa viagem já começou há muito tempo. Mas é preciso que nós coloquemos algumas situações. Essa viagem requer o preparo que nós temos que ter, o preparo para encontrar com o Pai, o preparo para voltar para Ele. E como vai ser esse preparo? Que nós nos preparamos. O viajor que vai voltar para a casa do seu Pai vai encontrar uma íngreme estrada por volta. E ela vai comparar esse período de evolução justamente como o sopé de uma montanha. Então você está vendo aquela montanha bem grande. E o que é que eu vou fazer para alcançar o pico da montanha? E então eu posso parar e olhar aquela dificuldade que eu terei de ir mais na frente como muito difícil. E eu posso dar o primeiro passo. E então o nosso primeiro passo para a volta à casa do Pai, ressaltando lá essa iluminação que nós temos que ter, é todo interior. Não existe exterior. Nós queremos as coisas, permita a minha colocação, que não é nenhuma colocação, é uma colocação minha, meio grosseira, né? Nós estamos ainda na síndrome de Cinderela.
Nós queremos que apareça a fada madrinha, nos transforme, arranje um marido bom, arranje isso, tire os nossos problemas sem fazer esforço nenhum. A gente acha que Deus vai fazer, dar tudo de graça. Apareceu a fada madrinha, vai dar o castelo, vai dar tudo que você quer. Mas não, nós temos que nos trabalhar intimamente. E eu sempre falo isso desse filme muito interessante, que é justamente o Todo-Poderoso 2, que a senhora aparece lá, que é a história que Deus aparece para uma pessoa em Nova York e manda ele construir uma arca que vai trazer o dilúvio de novo. E ela pergunta, mas como é que eu fico assim, que é encabeçado pelo Morgan Freeman, né? E ele diz assim, se você quer paz, você acha que Deus une a família com o pai ou dá oportunidade para ter paz? Se você pede paciência a Deus, você acha que a família, ele vai unir, vai lhe dar paciência ou vai dar oportunidade de você ter paciência? Se você pede a família unida, você acha que Deus vai unir todo mundo em alegria e bem-estar ou vai dar oportunidade para unir a família? E então todas essas são oportunidades vinculadas. E nós ainda estamos muito distantes da compreensão. Porque muitas vezes nós somos os autores da nossa desdita, quer seja física ou espiritual. Deus nos cede oportunidades diárias para a nossa iluminação interior, para a nossa vivência interior. Mas muitas vezes nós fechamos a porta. É aquele irmão que está lá fora, é aquele irmão que está necessitando de auxílio, é aquela pessoa que está necessitando de compreensão. E muitas vezes nós fechamos. E quando eu falo isso, eu me lembro de Allan Kardec, no livro dos médios, quando ele vai alicerçar, no item 30, ele vai dizer o seguinte: ao espírita nunca faltará oportunidade de fazer o bem. Nunca faltará, porque nós, há corações para ser remidos, situações para ser esclarecidos e pessoas para ser aconselhadas. Então, muitas vezes nós realçamos que nos lembramos também de Paulo. O mal que eu quero, esse eu faço. O bem que eu não, o mal que eu não quero, eu faço. E o bem que eu quero, esse eu não faço. Porque nós ainda estamos muito longe. Mas é preciso seguir. Como diria Paulo de novo, reunir os joelhos desconjuntados e seguir em frente, como Paulo dizia, de início eu não pregasse o Evangelho. O que eu faria? E então nós estamos com essa volta ao regaço do Pai após muitos milênios, muitas dificuldades. Nós esquecemos a mensagem evangélica, esquecemos de Jesus, tentarmos conseguir a mensagem de Jesus e usarmos em benefício próprio, para crescermos em poder. Quanto tempo nós vivemos nas situações religiosas, clericais? Muito tempo lá atrás. E hoje a gente volta de novo para tentar alicerçar a unidade, o perdão, o desinteresse, a gratidão pelo momento. E então nós ainda estamos nesse árduo caminho, voltando para o regaço do Pai Celestial. Mas o caminho é muito longo, nós estamos lá atrás, mas temos que lutar interiormente. A grande experiência é conosco mesmo. Ninguém vai nos acusar. Tem uma frase de Leon Denis que ele vai alicerçar e dizer muito bem alicerçado: não há nenhum carrasco além da nossa própria consciência.
E os espíritos, eles vão alicerçar e dizer com muita propriedade: onde está escrita a lei? Na consciência. E então é essa grande viagem que nós depreendemos há muito tempo, através desse todo esse processo, que a Joana vai colocar, que ela vai alicerçar, que nós temos que alicerçar dentro de nós próprios, vai começar dentro de nós. Então nós é que seremos o nosso algoz e o nosso juiz. A experiência iluminativa vai começar dentro de nós. Só nós é que saberemos. Só nós seremos nosso juiz e nosso algoz. E uma das frases mais célebres de Leon Denis é justamente o seguinte: ele vai dizer: se uma pessoa conseguir tirar uma pessoa da tristeza, prestei algum esclarecimento a alguma pessoa, minha existência não foi em vão. Então nós temos que alicerçar através do auxílio ao próximo. Mas lembrando-nos nós mesmos, o que vamos ofertar se não construímos nada dentro de nós e não nos? O que vamos dar aos outros se não temos nada? O Emmanuel vai dizer que o primeiro princípio que Jesus defende é o amor a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. É uma trilogia que uma não pode ser adquirida sem outra. Como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Como eu vou doar alguma coisa, fazer um gesto de amor, um gesto de caridade, se eu não me amo? O que é que eu tenho dentro de mim que eu posso doar ao outro? Então, a segunda parte da teologia, segundo Emmanuel, é nós nos amarmos. Nos amarmos. Nós nos identificarmos como seres em evolução e essa retorno ao Pai Celestial. Mas nos amarmos, entesourarmos as situações evangélicas que Jesus vai dizer e esquecermos as exterioridades. Jesus, quando esteve aqui, combateu muito as exterioridades. Quando perguntaram: seus discípulos não comem as mãos, não lavam as mãos com boca. Entendei bem, fariseus, vós vos preocupais muito com o exterior, não é o que entra pela boca que contamina, mas o que sai dela, porque mostra que o coração está cheio. E o que nosso coração está cheio. E então, o segundo passo para essa jornada evolutiva de autoiluminação é nos conscientizarmos que somos espíritos eternos, evoluindo, caminhantes da evolução, mas que somos imperfeitos e cairemos algumas vezes e erraremos algumas vezes, mas sempre seguindo adiante. Não ficarmos presos ao erro. Cairemos algumas vezes. Eu me lembro uma frase do Chico Xavier, que ele me disse o seguinte: a pessoa chegou para ele: Chico, eu errei desastrosamente. Ele disse: só cai, meu filho, quem está de pé, quem está deitado não cai mais. E então nós vamos nos levantar, termos o alto perdão, que somos seres eternos. Erraremos, faz parte do processo de evolução espiritual. Aprendemos com os nossos erros. E então nós deixarmos para trás aquele erro e seguirmos à frente. A Joana de Anjos, ela vai dizer no livrinho Vida Feliz, ela vai dizer: caminhe, nem que seja um passo a cada vez. Caminhe, nem que seja um passo a cada vez. Se você conseguir dar um passo, você dá. E então o nosso principal objetivo é deixar essa reencarnação melhores do que fomos lá atrás. Aprendermos alguma coisa. E nós só aprenderemos quando tivermos condições para nos tesourar.
E o processo de amarmos a nós mesmos vem disso. Segunda, terceira parte, amar o próximo. Então esse processo evolutivo de amar o próximo é nós doarmos o que temos dentro de nós. Doarmos a compreensão, doarmos a paciência, doarmos. E nós voltamos a outra teologia, que é justamente quando está lá no livro Espírito, quando Kardec vai perguntar qual o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus. Benevolência para com todos. Note-se bem, benevolência é você ser bom com todo mundo. Não por fulano, por ciclano, por beltrano. Eu vou ajudar fulano que é da minha religião, vou ajudar ciclano. Não, ser todos. Benevolência para com todos. Você ser bom para com todo mundo. Não importa se fulano é trabalho, se é esquina, opção, qual seja a opção dele. Não importa ser bom. Segundo passo, para amar o próximo, como a si mesmo, indulgência. Sermos indulgentes. Compreendermos que nós não podemos. Minha mãe tem uma frase muito interessante, que é justamente: ninguém toca, não toque fogo no rato de palha que você também queima. Então nós, por que nós somos? E nós voltamos para a prece. Quando a gente se deita ali, a gente diz assim: Senhor, perdoai os pecados como eu perdoo fulano. Você perdoou fulano de tal? Aí a gente fica ali: Senhor, me perdoe como eu perdoo fulano. Então a indulgência é a compreensão de nós vermos que nós também temos que ter compreensão com os outros. Temos que ter paciência, porque nós também erramos. Nós temos os nossos momentos que acordamos com o pé direito, esquerdo, todos os pés que a gente vai inventar. Porque nós somos espíritos imperfeitos. Nós temos as nossas imperfeições. E nós temos também nossos momentos de dificuldades, de dores, de incompreensão, de questionamentos. Nós temos todos esses momentos. E então a gente vai para o segundo tópico, o da indulgência. Compreender que nós erramos, o próximo erra também. E o Emmanuel tem uma frase no livro magistral, que é o Justiça Divina, ele vai dizer o seguinte: corrige em ti o que te desagrada no outro. E então nós temos todas essas partes. E a terceira parte, justamente, é o perdão. Quando nós passarmos, tivermos a compreensão, sermos benevolentes, conseguirmos sermos indulgentes e perdoarmos o outro, nós estaremos em paz. Porque desse processo todo, dessa teologia, nós vamos encontrar a grande situação, o perdão de Jesus. Compreendermos que aquele que nos atinge, aqueles que nos faz alguma coisa, aquele que é o mais infeliz. Por enquanto, nós não conseguimos ter essa compreensão. Que aquela que quer melhor ser vítima do que ser o acusador, ser o acusador, né? E o Espírito Júlio de Olivier, no capítulo 10, quando ele vai falar sobre isso, né, ele vai dizer muito necessário. Ele vai dizer: aquele que não perdoa não é nem cristão nem espírito. Ele vai usar as duas denominações. No final vai dizer: mas não poderia conceber que um membro da grande família espírita cedesse ao impulso da vingança, senão para perdoar. Então os senhores olhem a responsabilidade.
E então nós estamos indo para essas tarefas negativas, estamos de retorno ao regaço do Pai. Essa viagem que nós começamos, pedimos a herança para desfrutar todos os bens que estão lá fora, e agora caímos em si. Vimos os nossos erros, transamos, cansamos, e nós queremos voltar ao regaço. Mas toda essa viagem procede do nosso interior. Temos que nos transformar. Não é possível. Cansamos da materialidade. Tentamos fazer da caridade nosso dia. Mas temos que doar alguma coisa. E só se doa o que tem. Que Jesus nos abençoe e nos dê sua